Retornando com o programa Personalidades em Destaque, aqui da JMV TV. Estamos entrevistando o Newton Talaker, ex-vice-prefeito, empresário e líder comunitário. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Bom, o Newton parece que quer fazer um registro aí dessa mensagem que veio do Leandrinho e também de uma outra pessoa que está assistindo, né? Realmente eu quero agradecer ao Leandro Dalfogo. Muito obrigado por ter dado este recado, que está assistindo ao programa como internauta, e realmente foi um grande amigo de infância e a gente não esquece deles também. E eu queria deixar também um recado para a minha sobrinha, Marisa Bailer, da família Holtzkan, que é o marido dela, o Daniel, que ela mora lá na Baixa Califórnia, que pertence ao México, na região do Los Cabos. Ela mora em Cabo de São Lucas, e eu tenho certeza que ela está acompanhando esta nossa entrevista. Um abraço para todos. Muito bem. O Newton tem uma história bastante rica em detalhes, né, Newton? O Newton tem uma participação comunitária. Newton, eu gostaria que você fizesse, assim, uma pequena avaliação. Eu sei que depois, contando a sua trajetória, você foi candidato a vereador, né? Mas aquela primeira gestão do Henry Paul, dá para fazer uma avaliação assim rapidamente daquele período? E talvez até dos dois períodos do Henry Paul, já falando dele. O Henry Paul, eu acho que foi um prefeito marcante. Todos os prefeitos que passaram por Timbó, eu acho que cada um deixou a sua marca, deixou alguma coisa de bom para o nosso município de Timbó. O Henry Paul, na sua primeira gestão, ele foi muito eficiente, fez muita coisa, e eu acho que o povo mesmo pode fazer essa avaliação, porque ele se preocupou muito. O Henry Paul era uma pessoa que tinha viajado bastante, tinha muito conhecimento através da empresa dele, das viagens, e ele queria sempre ver Timbó como uma cidade, como realmente uma pérola do vale, né? E aí, tanto é que ele se preocupou muito com as nossas áreas verdes, os jardins, isso tudo quase... Já pensou no futuro, sempre? Já sempre pensando no futuro, que nós tínhamos que ter áreas verdes. Então a criação de várias praças, isso aconteceu bastante no governo do Henry Paul, né? Porque a preocupação realmente era no futuro, e o verde, as grandes áreas, tipo como Timbó, graças a Deus, tem essa área do pavilhão, do complexo esportivo, e nós temos o Morro Azul. Não estou dizendo que foi tudo na época do Henry Paul, mas outros prefeitos também investiram nessa área. Nós temos o Morro Azul, que hoje em dia também é um cartão postal para Timbó. O Jardim Botânico nosso também é um cartão postal para Timbó. E tantas praças que dão verde, dão espaço para que a comunidade possa ter uma qualidade de vida melhor. Então o Henry Paul, além de tudo, no primeiro mandato, como havia uma preparação para os festejos do centenário de Timbó, eu acho que isso tudo ajudou também para que ele tivesse um sucesso na sua administração. E muita coisa boa aconteceu através de obras municipais, apesar de que naquela época, como eu já disse, para a construção do pavilhão, isso foi tudo com recursos próprios. Mas ele também se interessou muito na continuação de calçamentos, pavimentou várias ruas aqui em Timbó. Isso parecia uma máquina de fazer pavimentações, e todo mundo hoje em dia pode reconhecer que realmente ele fez um bom governo no primeiro período, Newton, que o Henry Paul foi prefeito de 67 a 69, 66, né? 66 a 69, né? A 69. Isso foi um período de grande pujança de Timbó, né? Timbó cresceu bastante. E Timbó já tinha, não é que tinha fama, mas nós tínhamos bastante. O Parque Industrial de Timbó é grande e bem diversificado. Isso ficou muito claro quando foi feita a nossa exposição industrial do centenário. A diversificação das indústrias de Timbó era muito grande, né? E isso, em parte, é bom, porque quando há uma crise, digamos, no ramo madeireiro,
sofrem um pouco mais aquelas do ramo madeireiro, mas as outras estão em plena atividade. E isso foi muito bom para o desenvolvimento de Timbó, e ainda hoje em dia eu acho que é assim, nós temos indústrias aqui em Timbó de tudo quanto é tipo. Se bem que hoje em dia o ramo metal mecânico está assim praticamente tomando conta, e é o que tem o maior desempenho aqui no nosso município. Newton, e aí em 66, 68? 69 foi você foi candidato a vereador, né? 69. 69 foi ano de eleição. Como é que surgiu a tua, assim, a tua veia política nesse aspecto? Surgiu daí porque meu pai foi candidato a prefeito. Ele em 69. Em 69. E não, mas você podia ser candidato a vereador. Eu realmente me lancei como candidato a vereador. Acompanhei diretamente a campanha do meu pai para prefeito. Eu era o braço direito dele na campanha. Na época o partido era Arena, né? Na época Arena. Eu venho da ex-UDN. Desde o começo porque meu pai também era desse partido, a gente estava junto com ele. E depois da Revolução, então os partidos políticos passaram para a Arena e MDB, né? E eu era da Arena. Eu fui na época da UDN e do PSD, né? Era. PSD, alguns, inclusive do PSD, se uniram à UDN e fundaram a Arena, né? Sim. Houve uma certa... Existiu isso aí. Sempre quando houve isso aí... E houve uma convivência boa, assim, naquele tempo? Não, eu acho que não teve problema, porque os ideais é que valem, né? Porque os partidos políticos, todos eles são bons. E o que vale também são as pessoas que estão lá dentro, né? E se o outro partido tem um ideário político melhor do que o teu, não se vê nada de mal de que aquela pessoa se integre naquele partido político para a sua campanha, para fazer a sua política. O bem maior é que tem que estar sempre em jogo, que é o nosso município, né? E aquela Revolução de 64, você na época era jovem, tal, você acompanhou aquele período aqui? Tudo bem, a Timbó talvez estava fora do centro das atenções, mas vocês acompanhavam aquele período? Não, a gente acompanhou bastante período. Até no dia da Revolução, meu pai estava comemorando suas bodas de prata. Ele estava no Rio de Janeiro e ficaram lá meio que ilhados, porque lá a movimentação do Exército foi bem maior. Aqui na nossa região a gente quase não sentiu isso aí. Mas, afinal de contas, o período da Revolução, que é chamado, todos acompanharam, todos sabem. Houve época de crescimento tanto a nível de Brasil também. Eu acho que os militares dirigiram o nosso país com mãos de aço, sim, bastante dureza, mas eu acho que algumas coisas eram necessárias e muita coisa boa também surgiu da cabeça deles, porque os militares, quer queira, quer não, eles têm uma preparação geopolítica muito boa, muito grande. É claro que depois a Revolução também, em algumas partes, ela começou a se perder, houve exageros, houve essas perseguições. Acabou desvirtuando, né? Talvez até desvirtuando, mas eu acho que cumpriu em parte com a função, fez com que o Brasil retomasse um caminho de desenvolvimento, e tanto é que o povo mesmo é que acabou com a própria Revolução, fez com que o período praticamente de ditadura militar ele desaparecesse para que voltássemos às eleições livres, e está aí, a democracia é isso aí. E como é que foi aquele período então que você foi vereador? Você se elegeu? Bom, meu pai ganhou para prefeito o seu Horst Otto Domning, né? E o vice era Alidor Pires. E meu pai não conseguiu ganhar. Eu fui eleito vereador. Nós tivemos uma legislatura curta, porque naquela época já se falava em eleições gerais. Para coincidir as eleições gerais, o nosso mandato do prefeito e também dos vereadores foi só de 3 anos, 70, 71 e 72. Aí já houve novas eleições, tá? E meu período como vereador, o que a gente poderia dizer? Uma coisa eu gostaria de destacar.
eu na época como vereador, eu encaminhei ao prefeito, através da Câmara Municipal, um anteprojeto, digamos, um projetozinho, criando para Timbó uma área industrial. Então eu fiz um desenho, fiz uma porção de considerandos e mostrei o local onde deveria ser, na minha opinião, onde poderia ser e deveria ser, e de como isso poderia acontecer. O seu Horst Otto Dornig, ele até, você está maluco, isso não, mas teria que ter. E eu acho que eu acertei, eu estava no caminho certo. Tanto é que depois, no próximo prefeito, do seu Alidor Pires, ele fez acontecer a nossa área industrial de Timbó, porque realmente nós tínhamos sérios problemas. E veja você... A sua área que você sugeriu na época era essa? É aquela aí, tal e qual, né? Milton, você foi presidente da Câmara, né? Vocês tinham a maioria na Câmara na época, a oposição ao Horst Dornig? Maioria. A gente, sinceramente, naquela época era um pouquinho diferente. Eu acho que não tinha oposição. As coisas boas, independente de partido, a gente não fazia. Eu, ao menos, a minha ideia também era essa. Eu acho que ainda comungo isso hoje em dia também. O vereador, ele deveria muito mais legislar do que se preocupar em dar uma carga de macadame lá naquela rua, isso é parte do executivo. O legislativo é que tem que legislar, ele é que deveria fazer as leis, ele que tem que aprovar as leis que são boas para o desenvolvimento, para a qualidade de vida do município. Ele tem que fazer isso e tem que fiscalizar se o executivo está cumprindo com a legislação. Esse é o verdadeiro sentido do vereador em si. A maioria me parece que acha que o vereador é que tem que dar engradado de cerveja para todo mundo, tem que dar camisa de futebol para todo mundo, não tem dinheiro no bolso dos coitados dos candidatos para essa finalidade, porque eles podem trabalhar 20 anos como vereador, se eles quiserem distribuir essas benesses para se elegerem, não sei se vão ser os melhores vereadores, e o povo tem que estar consciente disso também. Ele tem que escolher bem o seu representante, porque afinal de contas é um representante do povo lá na Câmara de Vereadores, que vai legislar, ser o fiscal do prefeito, cuidar para que tudo ocorra da melhor forma possível. Essa é a função do vereador. E uma das coisas que eu fiz foi esse encaminhamento dessa área industrial, que graças a Deus se tornou uma realidade posteriormente. Uhum. E a presidência então foi um consenso na época ou teve disputa? Eu acho que foi até um consenso, né? Porque eu era bastante jovem, mas eu já tinha feito eu tinha concluído a escola de contabilidade, então aí eu estava bastante envolvido dentro da comunidade, por causa do futebol, por causa do Lions Club, por causa de outras atividades que a gente sempre participou. Eu acho que isso tudo ajudou. E assim, naquela época não era uma oposição acirrada, então não existia... Não. Era bem tranquilo? Assim. Era tranquilo, até porque o município de Timbó tinha vindo de um festejo do centenário, onde que todo mundo se deu as mãos. O Henri Paulo, apesar de ser da Arena, ele recebeu o apoio direto por exemplo, do seu Gero Blaze, que sempre foi do MDB, do PSDB. Então, essas pessoas e outras tantas participaram da comissão dos festejos e todo mundo se deu a mão em torno de Timbó. E o Henri Paulo era o prefeito. E eu acho que essa fase também continuou até mesmo com o seu Horst Otto Dornig, apesar de ser do outro partido, mas ele estava aí administrando Timbó. E tanto é que ele depois, até mais tarde, ele veio a ser, inclusive, o nosso deputado estadual também, né? Ele até mudou depois o partido, ele veio para o nosso partido também. Certo. Nilton, daí você foi vereador e não continuou, né? Não quis mais concorrer naquele primeiro momento. Somente lá em 88 você foi candidato a vice, né? Por que você se afastou da política naquele período, que foi até um período longo, assim? Realmente eu fiquei afastado. Eu não fiquei afastado diretamente da política, mas como candidato, porque na minha cabeça também, eu já falei anteriormente, que eu vejo um vereador como um legislador. Essa deveria ser a maior preocupação, né? E
com algumas coisas eu não pactuava, principalmente essa de o cara, para ganhar o voto de alguém, tem que pagar, não era do meu feitio. E isso também fez com que eu me afastasse assim, de ser candidato. Eu via que não era hora para isso. Eu tinha uma relação de amizade muito grande dentro do município, eu acho que ainda continua tendo. E eu me afastei também em função disso, mas participava de todas as campanhas políticas, sempre dando a minha participação, participando dos comícios, aonde eu podia influir, indicar. Quando o candidato é bom, a gente pode influir nos amigos da gente, pedir que ele vote naquela pessoa que seria de confiança e que faria um bom governo. Só em 88 que, em função da situação daquele momento também, a gente aceitei em ser o vice do Donigo Walter. E nós também fomos eleitos. O Donigo Walter tivemos 4 anos de mandato, né? Eu no governo do Donigo, eu era, além de vice-prefeito, eu também fui nomeado secretário de planejamento. Então a gente se interessava muito pelo município, pelo planejamento. Nós tínhamos, Timbó sempre teve, desde o tempo do Alidório, mesmo antes já temos do Henry Paulo, um plano diretor, e eu sou fã de que a cidade deva se desenvolver em torno de um documento como um plano diretor, para que realmente os objetivos, às vezes, estão mais lá na frente, mas eles têm que tomar umas decisões para que se alcancem esses objetivos. E a nossa legislação não pode ser mudada sempre a bel prazer de um administrador. Ela deve ter um rumo certo que vai levar ao município de Timbó e principalmente à sua população um planejamento organizado para que todos tenham uma qualidade e um padrão de vida bom aqui em nossa cidade. Bom, esse é o ex-vice-prefeito de Timbó, Newton Thaler, que também foi vereador, empresário, líder comunitário. Ele está contando a sua história. Nós vamos continuar falando do período dele de vice-prefeito e da gestão do Nigo Walter e depois também, na sequência, outros assuntos, mas vamos primeiro a um breve intervalo comercial.